Bom dia, aqui quem fala é o evangelista André Santos, historiador, arqueólogo, comentarista bíblico, biblista e também comentarista judaico, hebraico e grego. Também somos comentaristas das culturas bíblicas, como também da mitologia bíblica e também da etimologia bíblica. Também somos comentaristas da exegese avançado, como também das palavras de expressão bíblica. Também somos comentaristas das lições bíblicas dominicais da CPAD, isso mesmo. E também somos comentaristas da escatologia bíblica para a glória de Deus, isso mesmo. Aqui quem vos fala é o evangelista André Santos, cumprimentando a todos com um bom dia, ou chamado Boker Tov para todos, e Shalom Lahem, paz e prosperidade, e Shalom Kavai, paz e esperança para todos, neste domingo, dia 26 de fevereiro. Vamos para mais uma paraxá, mais uma pauta, mais uma enquete para a glória de Deus, cujo tema é: o sofrimento será eterno? Será que realmente o sofrimento será eterno? Vale salientar que quando falamos sobre sofrimento eterno, na teologia bíblica existem 3 tipos de sofrimento. Então vamos lá começar a falar desta pauta, desta enquete, desta paraxá, mais uma porção da palavra de Deus. Vamos lá. O sofrimento será eterno? Será que isso é verdade ou mentira? Quando nós olhamos para a palavra sofrimento, na teologia existem 3 pontos culminantes, sobre o tipo de sofrimento. Existe o sofrimento físico, existe o sofrimento metafísico e existe o sofrimento espiritual. Segundo ponto de vista, na antropologia bíblica, fala a respeito também da alma, do corpo e do espírito. Na antropologia, a ciência tem como objetivo de estudar o homem e além da sua humanidade, e o comportamento humano e a sua biologia humana, e a sua revolução e os seus padrões de comportamentos, e a sua origem na antropologia mostra o desenvolvimento físico, mental, material, cultural, filosófico e psicológico. A palavra antropologia vem da palavra antropo, que quer dizer estudo acerca do homem, ou estudo acerca do humano. Terceiro ponto de vista, na antropologia, o ponto de vista teológico, existe 3 visões, 3 vertentes teológicas na antropologia. Na minha visão cosmovisão, na minha cosmovisão, existe 3 visões na antropologia que trata sobre a questão da alma e corpo e espírito. Existe a visão holista, que é a mesma a monista, como também a visão dicotomista, como também a visão tricotomista. Ao quarto ponto de vista, na minha cosmovisão, ao holista, que é a mesma que monista, a sua grande maioria são aniquilacionistas. Eles acreditam que o ímpio não será atormentado eternamente no inferno, mas serão aniquilados por completo a alma e o sofrimento da alma. Na visão holista, como também monista, usam uma base que está no livro de Bereshit, capítulo 2, e versículo 7, que está bem assim escrito: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou as suas narinas, o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. O homem foi feito do pó da terra. Originalmente, fisicamente, a origem que soprou na sua narina deu fôlego de vida. Também eles usam uma base, os holistas e o monista usam também, além de livro de Gênesis 2 e verso 7, eles usam também Eclesiastes 12 verso 7, para comprovar a existência que a alma e o espírito morrem.
e o pó volte à terra, como era o Espírito volta a Deus e que ele deu. Sabemos bem, na verdade, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, como também a Testemunha de Jeová, também alguns teólogos de renome, não tem como a sua origem filosófica provar que realmente a alma daquela pessoa, né, ela vai morrer ou ela vai sofrer. Sabemos que existe um filósofo grego chamado Aristóteles. Além dessa visão de Aristóteles, ele não acredita na imortalidade da alma ou no sofrimento da alma. Quinto ponto de vista, no Novo Testamento, várias passagens enfatizam a doutrina da imortalidade da alma, como no livro de Mateus 10, verso 28, que diz assim: não temas o que pode matar o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Olha que coisa linda. Lucas 16, verso 19, conta-se uma parábola de um rico e Lázaro, uma história. Um certo mendigo chamado Lázaro jazia cheio de chaga e a partir dali partiu. Morreu o mendigo e foi levado pelo anjo para ao seio de Abraão. E o outro também, que era rico, morreu e foi sepultado também. Sabemos bem, na verdade, que mostra ali uma história contada pelo Yeshua falando sobre o rico e Lázaro. O Lázaro vai para o seio de Abraão e o rico vai para o Hades, ou conhecido Guiena. Mas, olha só, sexto ponto de vista, o holista e o monista são antiblíbicos, porque fala que a alma morre e o espírito também morre. Então, como também os adventistas e Testemunha de Jeová acreditam nessa mesma teoria. Existem várias passagens bíblicas que mostram a imortalidade da alma, como Mateus 10, verso 28, Mateus 22, 32, como Lucas 16, verso 19, como Lucas também 31, como também, ou melhor dizendo, Lucas 31, versículo 31 e versículo 22, como também Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 59, como Filipenses 1, verso 23, como Tiago 2, e verso 26, como também Apocalipse 6, verso 9 até 11. Sétimo ponto de vista. A segunda visão na antropologia é chamada de dicotomista, como também conhecida como dicotomia, que tem a ideia de crer que as duas partes, em grego, é chamado de diché, que quer dizer dupla ou duas. A visão do dicotomista ao verbo pneumar, alma, e corpo, alma e espírito. A maioria de uma parte material, o corpo, e a outra imaterial, que é a alma da pessoa. Tanto cristão como não cristão sente também ter uma parte imaterial e uma alma que sobrevive à morte do corpo. Então, observamos que, veja bem, que na dicotomia, ou na visão dicotomista, acredita já na imaterial da alma e do corpo. Mas olha só, sétimo ponto de vista, no textos bíblicos, aparece claramente afirmar que a alma e o espírito sobrevivem à morte, como Gênesis 35, verso 18, como Salmo 31, verso 5, como Lucas 23, 43, como também Mateus 10, 28, e Romanos 8, verso 10, e 1 Coríntios capítulo 5, verso 35. Na visão do vocábulo tricotomia, defende a ideia de que além do corpo físico, possui ambas, duas partes, imaterial, que é a alma, e o espírito, que é separada, que sobrevive à morte do corpo. Oitavo ponto de vista. A Bíblia apresenta vários textos que falam a favor da tricotomia,
através da qual percebemos que é possível defender a ideia de que o homem, constituído em três partes, em três ambas, corpo, alma e espírito. A opinião de tantas visão dicotomista, como também tricotomista, pode se defender à luz do Novo Testamento, apesar entendemos que em frase bíblica recai mais sobre a visão dualista do homem por conta do vocábulo a alma e o espírito serem de maioria das vezes que se torna eterno, e isto é interno. Vale ressaltar que nenhum destas duas visões, dicotomista e tricotomia, consiste-se a uma heresia, pois tanto uma como a outra podemos tranquilamente defender a doutrina da imortalidade da alma. A verdade, o sofrimento será eterno? Na minha cosmovisão, sim, porque a palavra eterno vem do verbo hebraico golé, e muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, e uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Vem do verbo golé, eternidade, ou tempo sem fim. Mateus 25, 42, sendo assim, isto irão para o sofrimento eterno, porém o justo para a vida eterna. Irão eles para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Vemos que o mesmo termo, olam, eternidade, está também no livro de Mateus. Mas também no livro de Daniel, capítulo 12 e versículo 2, também vem do mesmo verbo olam, que quer dizer eternidade. Agora, segue a mesma simetria, né, sobre a questão da eternidade, ou tempo sem fim. O destino do ímpio, por volta do Senhor Jesus Cristo, pela sua segunda volta. O ímpio será lançado no lago de fogo, e o verbo grego para isso se chama giema, que quer dizer lago de fogo. O verbo grego aionos, vida eterna, justo. Tormenta eterna, mas o justo para a vida eterna. E a vida eterna, castigo eterno. O mesmo provérbio é utilizado olam kaionis, ajuntando o grego com o hebraico, tanto o sofrimento eterno como também castigo eterno, como também para o justo, vida eterna. Shalom aleikum, aleikum salam para todos.